Olá, sejam bem-vindos ao Católicos Leggeri, e esta é a série Cruzadas Literárias. Muito bem, então esta é a série Cruzadas Literárias. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto do grande G.K. Chesterton. O título do texto é Por que sou católico? A tradução que estou utilizando é de Antônio Emílio Unger de Araújo, sobre a qual eu também faço uma ou outra adaptação para melhor se adequar aos propósitos e objetivos da nossa leitura. Então vamos lá? Vamos ao texto Por que sou católico? E Chesterton começa assim: a dificuldade em explicar por que eu sou católico é que há 10.000 razões para isso, todas se resumindo a uma única razão, qual seja: o catolicismo é verdadeiro. Eu poderia escrever 10.000 frases separadas, todas começando com as seguintes palavras: a Igreja Católica é a única que... Como por exemplo, a Igreja Católica é a única que previne um pecado de se tornar um segredo. Ou, a Igreja Católica é a única que liberta o homem da escravidão degradante de ser sempre uma criança, um ser infantil. A Igreja Católica é o único tipo de cristianismo que realmente abarca todo tipo de homem. E ainda, a Igreja Católica é a única grande tentativa de mudar o mundo desde dentro, usando a vontade e não as leis. E assim, etc, etc e etc. Ou posso tratar o assunto de forma pessoal e descrever minha própria conversão. Acontece que tenho uma forte impressão de que este método faz a coisa parecer muito menor do que realmente é. Ora, homens muito melhores que eu, em muito maior número, se converteram a religiões muito piores. Preferiria tentar dizer aqui coisas a respeito da Igreja Católica que não se podem dizer mesmo sobre suas mais respeitáveis rivais. Em resumo, diria apenas que a Igreja Católica, é universal. Preferiria tentar sugerir que ela não é somente maior que eu, mas maior que qualquer coisa no mundo, que ela é realmente maior que o mundo. Mas, neste pequeno espaço, disponho apenas de uma pequena seção, abordarei sua função como guardiã da verdade. Nas linhas seguintes, Chesterton mostra que a mentalidade moderna costuma olhar a Igreja Católica como uma grande inimiga das novas ideias. O que, de acordo com Chesterton, é um erro, pois, na realidade, aqueles que reclamam que o catolicismo não diz nada novo, raramente pensam que seja necessário dizer alguma coisa nova sobre o catolicismo. Fato é que um estudo atento e honesto da história irá mostrar que, na medida em que as ideias são ideias e na medida em que elas são verdadeiramente novas, os católicos sofreram continuamente por apoiá-las quando ainda novas, quando eram muito novas para encontrar alguém que as apoiasse.
Não obstante, conforme observa Chesterton, quem diz que católicos nunca se preocupam com ideias novas, provavelmente quis dizer algo. O que ele quis dizer é que, no mundo moderno, a Igreja Católica é, de fato, uma inimiga de muitas modas influentes. Muitas delas ainda se dizem novas, apesar de algumas delas começarem a se tornar um pouco decadentes. Em outras palavras, na medida em que diz que a Igreja frequentemente ataca o que o mundo em cada época apoia, ele está perfeitamente certo. A Igreja sempre se coloca contra a moda passageira do mundo. E ela tem experiência suficiente para saber quão rapidamente as modas passam. Pois bem, dando mais um passo, podemos dizer que 9 dentre 10 ideias que consideramos novas são simplesmente erros antigos. A Igreja Católica tem como uma de suas principais funções prevenir que os indivíduos cometam esses velhos erros, prevenir que eles os cometam repetidamente, como fariam se deixados livres. A Igreja Católica possui uma espécie de mapa da mente humana, que parece um labirinto, mas que é de fato um guia para o labirinto. Não há nenhum outro caso de uma instituição que tenha pensado sobre o pensamento por 2000 anos. Sua experiência cobre naturalmente quase todas as experiências, e especialmente quase todos os erros. O resultado é que esse mapa, no qual todas as ruas sem saída e as estradas ruins estão claramente marcadas, todos os caminhos que se mostraram sem valor pela melhor de todas as evidências, a evidência daqueles que os percorreram. Assim, o mapa evita que os homens percam repetidamente seu tempo ou suas vidas em caminhos sabidamente fúteis ou desastrosos e que podem atrair viajantes novamente no futuro. A Igreja se faz responsável por alertar seu povo contra eles, contra os erros, e disso depende a questão real. Ela dogmaticamente defende a humanidade de seus piores inimigos, daqueles grisalhos horríveis e devoradores monstros dos velhos erros. Agora, todas essas falsas questões têm uma maneira de parecerem novas em folha, especialmente para uma geração nova em folha. Suas primeiras afirmações soam inofensivas e plausíveis. Darei um exemplo. Sou inofensível dizer, como muitos dos modernos dizem, as ações são erradas se são más para a sociedade. Ora, siga essa sugestão e cedo ou tarde você terá a desumanidade de uma cidade pagã, o estabelecimento da escravidão como meio mais barato ou mais direto de produção, a tortura dos escravos, pois afinal o indivíduo não é nada para o Estado. A declaração de que um homem inocente deve morrer pelo povo, como fizeram os assassinos de Cristo. Então, talvez, voltaremos às definições da Igreja Católica e descobriremos que a Igreja, ao mesmo tempo em que diz que é nossa tarefa trabalhar para a sociedade, também diz outras coisas que proíbem a injustiça individual. Não há nenhuma outra instituição no mundo que está pronta a evitar que as mentes errem. Com efeito, cresce a cada momento para nós a necessidade moral de tal instituição imortal. Devemos ter algo que equilibre os 4 cantos do mundo, enquanto fazemos nossos experimentos sociais ou construímos nossas utopias. Por exemplo, devemos ter um acordo final, pelo menos em nome do truísmo da Irmandade dos Homens, que resista a alguma reação da brutalidade humana. Nada é mais provável, no momento presente, que a corrupção do governo representativo libere os ricos de todas as amarras. E eles, então, pisotearão em todas as tradições com um mero orgulho pagão.
Devemos ter todos os truísmos, em todos os lugares, reconhecidos como verdadeiros. Devemos evitar a mera reação e a temerosa repetição de velhos erros. Devemos fazer o mundo intelectual seguro para a democracia. Mas na condição da moderna anarquia mental, nenhum nem outro ideal está seguro. Tal como os protestantes recorreram à Bíblia contra os padres e não perceberam que a Bíblia também podia ser questionada, assim também os republicanos recorreram ao povo contra os reis e não perceberam que o povo também podia ser desafiado. Não há fim para a dissolução das ideias, para a destruição de todos os testes da verdade, situação tornada possível desde que os homens abandonaram a tentativa de manter uma verdade central e civilizada, de conter todas as verdades e de identificar e refutar todos os erros. Desde então, cada grupo tem tomado uma verdade por vez e gastado tempo em torná-la uma mentira. Não temos tido nada exceto movimentos, ou, em outras palavras, monomanias. Mas a igreja não é um movimento, e sim um lugar de encontro. Um lugar de encontro para todas as verdades do mundo.